Olá pessoal, bem-vindos de volta à série Santos, Completos e Ajustados. O nosso texto base para essa série está sendo 1 Tessalonicenses 5, 23, onde Paulo vai dizer assim que o Deus da paz o santifique inteiramente. Nós vimos que em algumas versões ele vai dizer que o próprio Deus, que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados. O santificar inteiramente envolve espírito, alma e corpo. Nessa versão da Bíblia Mensagem ele diz santos, completos e ajustados. No episódio passado nós falamos sobre o ser santificado, sermos santos, declarados santos. Nós vimos que isso está relacionado a uma separação de uma condição de morte. Ser santificado é ser separado, ser purificado de uma condição. E nós vimos que envolve o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Nesse processo de separação, nosso espírito ele foi separado de uma natureza de morte, uma natureza de pecado. O espírito foi vivificado. Nossa alma ela foi liberta, ela foi separada de uma condição de opressão, uma condição de morte, de depressão, de tristeza, de aprisionamento. E nosso corpo ele foi separado de uma condição de imperfeições, de doenças, de defeitos. É interessante que 1 Coríntios 6, 11, nós vimos já esse versículo no episódio passado, ele diz que nós fomos lavados. Essa palavra lavados é polou, que é lavar, mas é um lavar levando aquilo que estava sobre você para longe. Novamente trazendo essa ideia de separação. E a própria palavra vai dizer que nós somos transportados do império das trevas e conduzidos, levados para o reino do seu Filho amado, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. E esse resgate do domínio das trevas e ser transportado para o reino do seu amor, ele fala sobre um transporte completo. Nós não podemos pensar que nesse transporte só o nosso espírito foi levado para uma nova condição, mas a nossa alma e o nosso corpo ficou fadado ao império de trevas, fadado a uma consequência de um império diferente. Não. Quando nós somos transportados para o reino do seu Filho amado, foi levado lá nosso ser completo, espírito, alma e corpo. Foi um transporte completo para um lugar de pureza. Então, ser santificado é ser separado da condição da morte. Isso implica espírito, alma e corpo. Nós vimos que o contrário de santo é impuro, né? E a impureza estava relacionada à morte e aos parâmetros, às coisas relacionadas a ela. E isso sempre estava linkado a pecado, porque o salário do pecado é a morte. E as doenças eram também ligadas, eles faziam uma conexão entre doenças e pecado. Então eles achavam que, nós vimos isso no primeiro episódio da série, que aquela pessoa que estava doente, ela estava sofrendo uma maldição. As doenças estavam ligadas à morte. Então quando nós somos separados de uma condição de morte, nosso corpo também está sendo separado das doenças. Isso nós vimos no episódio da semana passada. Se você não assistiu, eu oriento você a retornar e assistir. Foi um episódio fantástico, onde nós somos declarados santos, separados. Nós somos uma propriedade redimida, completamente redimida. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre completos, sermos completos em Cristo Jesus. E o primeiro versículo que eu gostaria de ler é Romanos capítulo 14, versículo 17. Paulo vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa completude, esse estado de completude, de ser completo, está intimamente ligado à paz. Paz, no hebraico era shalom, né? E no Novo Testamento, no grego, é eirene. E ambas palavras elas vão trazer um significado muito profundo e muito amplo. Paz não é ausência de guerra. Nós vamos ver isso ao longo desse episódio. E a paz bíblica ela é muito profunda, ela é muito completa e abrangente. Mas só para nós termos uma ideia, shalom é paz, completude, solidez, estabilidade interna. Tranquilidade íntima e perfeita, independente das circunstâncias. Então observe que independente das circunstâncias externas,
a paz é um estado interno de estabilidade, de equilíbrio, de segurança, de proteção, prosperidade, felicidade. Então, para iniciar esse episódio, eu gostaria de dizer que em Cristo, eu e você somos completos. Em Cristo, eu e você somos estáveis, temos uma estabilidade, nós estamos sobre firmes fundamentos. A nossa alma tem firmes fundamentos para estar. A nossa alma ela não está numa condição de abalo. Mas nossa alma ela tem firmes fundamentos. Ela tem estabilidade, solidez. Nós somos completos em Cristo Jesus. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, que é um dos significados de Shalom. Quando eles desejavam Shalom, paz, eles estavam dizendo, olha, que nada falte para você. Porque você é completo, então nada falta. Uma vez que você é completo, nada está quebrado, nada está fora do lugar. E para iniciar, eu gostaria de ler também Salmos capítulo 1, versículo 3. Aqui o salmista ele vai nos falar sobre uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes. Ele vai dizer que nós somos essa árvore. Nós somos como uma árvore plantada junto às águas vivas. E observa que a condição dessa árvore, ela está determinada por onde ela está plantada. Ele vai dizer assim que nós somos como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá o fruto no tempo certo, ou seja, tem discernimento sobre os frutos, tem discernimento sobre os momentos, e as suas folhas não murcham. Observa que ele fala também sobre uma árvore que não sente as mudanças das estações. Independente das estações externas, a árvore ela tem as suas folhas sempre vivas, elas nunca murcham. Ela está fora das influências das estações, porque ela está plantada num local onde tem nutrientes suficientes, tem condições suficientes para ela sempre usufruir de vida. E ele continua dizendo assim que tudo o que ele faz prospera, triunfa. Em outras versões ele vai dizer que está sempre florescendo. E essa palavra florescer, ela está ligada à maturidade. Então o salmista está dizendo aqui que nós somos como árvores plantadas junto às águas correntes. Nós estamos plantados em Cristo. No Salmos 92, o salmista vai dizer algo parecido. Ele vai dizer no Salmo 92, 13, que os justos estão plantados na casa do Senhor. Ou seja, esse lugar onde a árvore está plantada remete à presença. Remete à presença de Deus. Nós estamos plantados, enraizados na presença de Deus. Esse episódio, nós vamos falar bastante sobre a presença. Nós estamos plantados na presença. E plantados na presença, nós temos discernimento para dar frutos. Nós temos vida independente das circunstâncias, independente das estações. Nossas folhas não murcham. Nós estamos sempre florescendo. Nós estamos em um estado de maturidade, triunfando. Isaías, capítulo 26, versículo 3, o profeta Isaías vai dizer assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, em perfeito shalom. E essa palavra conservarás é guardarás. Só que esse guardar é um guardar de manter próximo e vigiado. E nós somos guardados pelo Senhor porque nós somos mantidos próximos. Estamos constantemente sendo vigiados, olhados pelo Senhor. Então o profeta está dizendo aqui: tu conservarás em perfeita paz. Nós temos perfeita paz porque nós estamos mantidos próximos, preservados, guardados próximos, vigiados, e por isso nós temos perfeita paz. Perceba que novamente ele remete a estarmos na presença. E ele vai continuar dizendo assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente... E aqui não é simplesmente uma mente intelectual. Essa palavra mente é yetzé. E yetzé é propósito, é intenção. Ou seja, aqueles que têm a inclinação para o Senhor. Aqueles que têm um propósito firme no Senhor, estão com a intenção no Senhor. Ele conserva em perfeita paz. Ele chega a um estado de completude.
E é legal que esse Yetzirah, ele fala sobre uma imagem sendo esculpida. Isso é muito interessante. Muito interessante. E também é utilizada quando vasos de barro estavam nas mãos do oleiro. A cerâmica estava sendo formada nas mãos do oleiro. Então observa que o profeta Isaías está falando assim, olha, aquele que tem a intenção inclinada para o Senhor é como aquele que está nas mãos do oleiro. Estarmos inclinados ao Senhor é estarmos ali sob as mãos do Senhor, sob as mãos do oleiro, e não numa intenção de eu resolvo, eu tenho a responsabilidade, eu tenho as rédeas. Não, eu estou inclinado sob a mão do oleiro. Eu estou tão próximo e isso me traz perfeita paz. Isso me traz completude. A imagem está sendo esculpida e ela não está sendo esculpida pelas minhas mãos. E ela está sendo esculpida pelas mãos do oleiro. A mente, quando ele diz mente, ele está falando sobre as intenções. Ele está falando sobre a imaginação. Em algumas versões ele fala aquele cuja imaginação está firme no Senhor. É porque a minha imaginação ela está sendo moldada pelo Senhor. E não moldada pelos meus achismos, não moldada por coisas externas, mas está sendo moldadas pela mão do Senhor. O que define os meus pensamentos são os pensamentos do Senhor. E isso me preserva. Porque eu tenho os pensamentos do próprio Deus. E ele termina dizendo, ele confia em ti, eu confio no Senhor. Isso me preserva, isso me mantém perto, em perfeita paz. Então, novamente, a paz, ela está ligada à presença. A árvore plantada junto às águas, plantado na presença. É você ser mantido preservado, porque você está próximo. E é bem interessante que muitas e muitas passagens da Bíblia, a paz ela está intimamente ligada à pessoa do Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 25. Jesus dizendo, tenho-vos dito isso estando convosco. João 14, 25. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz. E nesse caso aqui, é Irene. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem aflitos, nem se atemorizem. É interessante que Jesus está falando da pessoa do Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviaria no nome dele. E que ensinaria todas as coisas. E no versículo seguinte, versículo 27, ele fala, deixe-vos a paz. Ele não mudou de assunto. Ele está falando ainda da pessoa do Espírito Santo. Ele está falando, olha, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, é a paz que eu vos dou. Ele fala, não vos deixo sozinhos, mas eu vos deixo acompanhado. E na presença de quem? Do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é a paz que eu vos dou. É a paz, a Irene, a segurança, a tranquilidade perfeita e íntima, independente das circunstâncias, é a estabilidade. A pessoa do Espírito Santo é a paz que eu vos dou. A paz, ela não é uma condição onde as circunstâncias estão todas favoráveis. Paz não é uma ausência de guerra, mas a paz é a presença de alguém. É a presença do Espírito Santo. Estar em paz, em um estado de paz contínuo, é porque eu desfruto de uma presença de forma contínua. Eu posso viver em paz 24 horas por dia, porque eu posso desfrutar de presença 24 horas por dia. Eu estou em um estado de conservação, de paz, de completude, porque eu estou plantado 24 horas junto às águas. Eu posso desfrutar de paz 24 horas do dia, porque o reino para o qual eu fui transportado é um reino de justiça, paz e alegria na pessoa do Espírito Santo. Quem manifesta as características do reino é o Espírito Santo. E eu o tenho, uma vez que ele foi deixado, foi enviado pelo Pai e habita em mim, ele é a própria paz. Ele me leva a um estado de preservação, de completude. As minhas intenções, elas não estão vagando por aí sozinhas.
Os meus sentimentos não estão vagando por aí sozinhos. A minha alma, ela não está só, mas ela está mantida próxima, preservada e etc. nas mãos do oleiro. Isso me traz paz. Diferencie uma paz circunstancial, uma paz que depende das circunstâncias, depende das condições externas, para uma paz que ultrapassa entendimento. Nós vamos ler aqui em Filipenses, ele vai dizer uma paz que excede toda a compreensão humana. Porque se fosse pela compreensão humana, não era para ter paz. Mas a paz de Deus, a paz que eu vos dou, ela excede a compreensão humana. Porque ela não está baseada no entendimento humano. Ela não está baseada em lógica humana. Ela não é uma paz que está fundamentada em circunstâncias externas. Mas é uma paz que está fundamentada em Cristo Jesus. Em fundamentos sólidos que já foram estabelecidos. É uma paz de um desfrutar de presença. E eu gostaria de dizer para você que eu e você temos uma paz que excede todo entendimento. Você pode agora, nesse exato momento, eu não sei como é que você está na sua vida. Eu não sei por qual situação você está passando. Mas eu gostaria de dizer para você que você pode desfrutar hoje, onde você está, independente de onde você esteja, independente das circunstâncias da sua vida, independente das estações, você pode desfrutar de paz agora. Porque uma paz foi dada. Espírito Santo. Você está numa condição de ser preservado, de mantido próximo, vigiado nas mãos do oleiro. O andar ansioso que nós vamos ler agora em Filipenses é quando nós assumimos as preocupações da vida. E no sentido de eu assumo a responsabilidade pela vida. Eu não estou dizendo sobre assumir responsabilidades da vida no sentido de, Mateus, eu tenho responsabilidades. Ok, você tem responsabilidades, mas responsabilidades é uma coisa. As preocupações sobre elas é outra. Você pode ser responsável por muitas coisas. Mas a Bíblia diz, você pode ser responsável, mas o que ela fala para você não ser alguém preocupado por elas. Embora eu tenha responsabilidade, eu tenho a escolha de não manter preocupado por elas. Porque eu não estou sozinho. Me preocupar por alguma coisa significa que eu estou vendo as minhas mãos como a única fonte para suprir. Eu me preocupo porque eu olho para uma situação e falo, poxa, minha mão não consegue suprir isso. E me preocupo. Poxa, eu olho para uma situação e falo, eu não tenho a solução, então eu me preocupo. A preocupação está intimamente ligada aonde o seu coração está colocando o sustento, a provisão. E não a responsabilidade em si. Mas é da onde vem a solução para aquilo. Da onde vem a provisão. Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. E nós vamos destrinchar os 4 versículos seguintes. Capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Nós vamos finalizar o episódio nisso. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo vai dizer assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Observa que Paulo está dizendo para você não andar ansioso por nada. Mateus, será que em alguma situação eu posso me manter ansioso? Paulo está dizendo, não andem ansiosos por nada, por coisa alguma. Não andem preocupados, perturbados, angustiados por coisa alguma. Você tem a possibilidade de não andar preocupado por nada. Porque se a Bíblia diz não andem ansiosos, é porque você pode não andar ansioso por coisa alguma. Porque senão a Bíblia não diria. A Bíblia não diria para você não ande ansioso por nada se você não tivesse a condição e a possibilidade disso. Se a Bíblia disse é porque você pode não andar ansioso por nada. Ele vai continuar dizendo como você pode isso. Ele vai dizer, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, com coração agradecido, apresentem seus pedidos a Deus. E a gente poderia ficar o episódio inteiro só nesse versículo. Mas eu gostaria de abordar um pouco mais todo o contexto dele. Mas nós podemos voltar novamente nisso várias vezes ao longo do RisoCast. Mas ele vai dizer, em vez de você andar ansioso pelas coisas, em tudo, pela oração.
E essa palavra oração aqui é uma oração de entrega, é proseu. É uma oração de entrega, de consagração, de contato íntimo. Paulo está dizendo, olha, em vez de você andar ansioso pelas coisas, troque a ansiedade por comunhão. Troque a ansiedade por contato íntimo. Leve as suas preocupações, seus projetos de preocupação em comunhão. E súplicas. Com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha, apresentem a situação. Em vez de você andar preocupado, apresente a situação. Leve em comunhão a Deus. E porque eu troquei a preocupação por comunhão, no versículo 7, eu troco a ansiedade, um estado de turbulência, pela paz. Ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, toda a capacidade de pensar, toda a sua capacidade de raciocinar, de compreender, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Olha, ao invés de eu me preocupar por uma determinada situação, eu apresento os meus pedidos a Deus, eu vou em comunhão. E a paz de Deus, nesse lugar de comunhão, a paz de Deus guarda meu coração e a minha mente. Quando eu me aproximo, apresentando a situação, os meus pedidos a Deus, Deus derrama, Deus me enche, Deus me envolve com uma paz perfeita. E essa paz, ela guarda a minha mente e meu coração no lugar certo. Na onde? Em Cristo Jesus. Isso significa que meu coração e a minha mente, eles precisam ser guardados. Porque meu coração e a mente, eles estão tentando estar em outro lugar. E é por isso que eu entro em preocupação. É porque a minha mente, ela está querendo ir para outro lugar. É porque meu coração está querendo se apoiar em outras coisas. É porque às vezes eu estou enxergando a situação de forma errada. E eu estou pensando, poxa, eu não tenho a solução desse problema. Eu não tenho a capacidade para resolver esse problema. Isso está muito além da minha capacidade. Isso está muito além dos meus suprimentos. Isso está muito além das minhas habilidades, das minhas fontes. E então, o diabo, através disso, apresentando as circunstâncias na sua frente, ele quer fazer a sua mente olhar para aquilo e falar, poxa, você sozinho não consegue. E aí, então, ele coloca no seu coração ansiedade, preocupação. Uma das ferramentas do diabo é a preocupação. Preocupações dessa vida. E a palavra de Deus vai dizer que as preocupações dessa vida sobrecarregam o coração. Sobrecarregam o coração. Ele apresenta uma situação, ele quer que você se preocupe. Ele quer que você sobrecarregue o seu coração com a responsabilidade de andar sozinho. Mas espera, você não está sozinho. Então você vai até aquele que está com você em oração. E a paz de Deus guarda a sua mente e o seu coração de um estado de independência. De achar que você está sozinho. Percebe isso? Deus nos chama para trocar momentos de ansiedade por um momento de comunhão. Ora, não andem ansiosos por nada, mas em tudo. Troquem momentos de ansiedade por comunhão. Não caiam na armadilha do diabo, no engano, na trapaça. Efésios, Paulo vai dizer sobre as ciladas do diabo. Né? Ciladas são enganos. Não caia no engano do diabo. Nessa ideia de que, poxa, você não tem condições suficientes para resolver esse problema. Porque isso leva à ansiedade. Isso sobrecarrega o coração. Mas em tudo, apresente seus pedidos a Deus. Vá à comunhão. A solução não está em você ficar pensando, mas talvez se eu pensar uma semana, um mês, talvez eu ache a solução. Não, a solução ela está na presença. A solução está no relacionamento. Deus te traz o discernimento para aquela situação. Deus te faz enxergar aquela questão de forma correta. Deus traz o suprimento. Deus provê o que tem que ser provido. Deus mexe as peças que tem que ser mexidas. A palavra de Deus vai dizer que todas as nossas necessidades são sanadas segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. As riquezas gloriosas de Deus em Cristo Jesus. É isso que sana as nossas necessidades. Deus tem águas de descanso. Quando eu saio de uma tentativa de
resolver os problemas de forma independente e vou à comunhão, vou à presença, apresento os meus pedidos a Deus em comunhão, a paz de Deus guarda o meu coração e a minha mente. Eu tenho descanso. Eu tenho presença, eu tenho descanso. A oração, ela me leva a um lugar onde eu começo então a usufruir da presença. Eu começo a estar alinhado no Espírito. Eu começo a caminhar no Espírito, e não caminhar segundo a alma que tenta se desestabilizar segundo sentimentos e emoções. Mas eu, em oração, vou para um lugar no Espírito onde eu desfruto de comunhão íntima e de provisão. Observa que Paulo está dizendo aqui sobre dois posicionamentos. Ele fala sobre uma esfera natural e sobre uma esfera espiritual, um posicionamento de fé. Ou eu me posiciono por vista, eu olho para a situação, eu olho para o problema, me posiciono segundo o que eu estou vendo, e essa esfera natural traz ansiedade e preocupação, porque eu fico absorvido com o que está à minha frente, com as circunstâncias que estão ao meu redor, emocionalmente refém dela, o que gera dúvida, o que gera medo, o que gera ansiedade. Isso tudo são estratégias do diabo para sobrecarregar o seu coração e fazer você andar sozinho, achar que você é o responsável por resolver coisas sozinho, independente de Deus, a parte de Deus. Ou você se posiciona numa outra esfera, você se posiciona em fé, você se posiciona no Espírito, entrega os seus problemas a Deus e usufrui do que Deus disse a respeito. Você leva aquele problema a Deus e fala: Deus, o Senhor disse isso, isso, isso. E eu posso descansar, porque eu sei que o Senhor provê. Eu posso descansar, porque o Senhor tem a solução. Eu posso descansar, porque o Senhor tem o discernimento. Eu posso descansar, porque o Senhor abre os meus olhos para eu ver como o Senhor está vendo. Eu posso descansar ouvindo que o Senhor está me instruindo a respeito. Eu sei que o Senhor está me direcionando e as coisas estão cooperando para o meu bem. Eu posso descansar em comunhão. Você percebe o que Filipenses está ensinando? É incrível isso. Eu tenho paz 24 horas porque eu posso entrar na presença. Na verdade, eu não posso entrar, eu já estou nela, mas eu simplesmente alimento a minha consciência dela. Que a sua consciência da presença de Deus seja alimentada a partir de hoje. Mais e mais. Você já está na presença de Deus. Você tem Ele em você. Nós vimos isso. A paz foi enviada. O Espírito Santo está em nós. Você que aceitou a Cristo Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Ele habita em você. É uma questão de alimentar a consciência. Em vez de eu alimentar minha consciência dos problemas, em vez de eu alimentar minha consciência do que eu estou vendo, eu alimento a minha consciência da presença de Deus. E conforme eu alimento a minha consciência da presença de Deus, em vez de eu ter ansiedade, eu tenho descanso. Eu usufruo da paz que guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela tira meu coração e a minha mente de uma esfera natural e leva meu coração e a minha mente para uma esfera diferente. Cristo Jesus, o que Cristo fez. Aquilo que está disponível pela obra consumada de Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele me edifica acima dos meus sentidos. Não, nós vamos discutir isso profundamente nesse episódio, mas Judas capítulo único, versículo 20, vai dizer que, por exemplo, a oração no Espírito te edifica sobre a sua fé santíssima. Então, quando eu oro, eu estou sendo edificado sobre a minha fé. Eu não estou sendo edificado sobre os meus sentimentos, mas estou sendo edificado sobre a base firme da fé. Em oração, eu me posiciono fora do medo, eu saio do medo para a fé. Eu saio do medo porque eu estou recebendo do amor de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando eu alimento a minha consciência da presença e usufruo da presença de Deus e recebo o amor de Deus naquela situação, todo medo é lançado fora. Às vezes o medo está reinando numa situação na nossa vida porque nós não estamos conseguindo perceber o Senhor nela. Entre em oração e fala: Pai, onde está o Senhor nessa situação? Pai, eu quero sentir mais do seu amor nessa situação. Nesse relacionamento,
nesse problema. Pai, eu quero sentir o seu amor, os seus cuidados nessa situação. E quando eu sinto o amor perfeito de Deus me envolvendo, todo medo é lançado fora. O amor perfeito lança fora todo medo. Eu declaro você sentindo o amor de Deus nas situações que você está passando. Isso lançando fora todo medo. Eu gostaria que você entrasse em ações de graças. No Filipenses ele vai dizer, olha, eu em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, o coração agradecido, o posicionamento em ações de graças, ele é importantíssimo. Em ações de graças eu me posiciono falando, vendo, percebendo que Deus já está fazendo. Observe que muitas vezes nós caímos no erro de achar que Deus vai fazer, mas Deus não está fazendo nada agora. Mas Deus já está fazendo agora. Deus está falando a todo momento. Deus fala a todo momento. Deus está falando agora e Ele está fazendo agora. E quando eu percebo que Deus está falando e fazendo agora, eu entro num posicionamento de graças. Eu estou agradecendo pelo que o Senhor está fazendo agora. Pai, obrigado pelo que o Senhor está fazendo agora. Pai, obrigado porque eu percebo que o Senhor fez isso na semana passada. O Senhor me levou a essa instrução, o Senhor me trouxe esse discernimento. Pai, obrigado porque essa situação foi mudada. Pai, obrigado porque essa pessoa apareceu. Pai, obrigado porque o Senhor me ensinou isso. Pai, obrigado porque o Senhor me levou a esse amadurecimento. Pai, obrigado por isso, aquilo. Você não vai agradecer a Deus pelo problema. O problema não foi Deus que trouxe. Deus não traz doenças. Deus não traz desertos. Não. Agora você pode encontrar Deus em meio a isso. O que Deus está fazendo nessa situação. O que Deus está fazendo agora. Te conduzindo para a obra perfeita de Cristo. O que Deus está fazendo? Eu entro em ações de graças. Eu entro em comunhão. Isso me posiciona no lugar certo. Não de ansiedade. Não de preocupação. Mas um lugar de segurança, de descanso. De completude, de paz. Paz. Não pense que alguma situação que você está enfrentando pega Deus de surpresa. Nada, nenhuma situação que você está enfrentando pega Deus de surpresa. Você pode sempre ir para um lugar de descanso. Deus sempre tem a provisão. Deus sempre tem o discernimento, sempre tem a instrução para aquilo. Você pode sempre retornar para uma posição de confiança e de descanso em Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer: lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vocês podem lançar sobre Deus toda a preocupação e descansar, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos 46, versículo 10 vai dizer: aquietai-vos, parem de lutar, descansem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é incrível. Eu amo essa passagem. Ele fala, olha, aquiete-se. Entra num lugar de descanso. Parem de lutar. Parem de lutar. Descansem. E experienciem que eu sou Deus. Eu sou Elohim, o Deus Criador. E assim como eu criei todo mundo, eu crio coisas hoje. Eu crio hoje, eu sou Deus Elohim. Esse saber não é saber intelectualmente quem é Deus, mas é iada, é experienciar quem é Deus. Olha, aquietai-vos, descansem e tenham experiências de quem o Pai é. Experienciem hoje quem o Pai é. Vá em oração e experiencie hoje quem o Pai é. Se posicione corretamente no Espírito. E quando você se posiciona em oração, quando você se esforça para entrar no descanso, o versículo 7 vai falar que a paz de Deus guarda o seu coração e a sua mente. Isso é um manifestar do Espírito Santo em você. Um dos frutos do Espírito que Gálatas capítulo 5 vai dizer, um dos frutos do Espírito é a paz. A paz é um fruto do Espírito. O Espírito Santo em você, ele manifesta paz, ele já está em você. A paz não vai vir, ela já está em você. Jesus disse lá em João, eu vos deixo a minha paz. A paz é um manifestar do Espírito Santo em você. O reino de Deus, nós lemos em Romanos, é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta a paz em você. Quando eu me posiciono num lugar de comunhão, o Espírito Santo manifesta
o fruto dele, paz em mim. E essa paz, ela guarda o meu coração. E essa palavra guardar, já chegando ao fim do episódio, é proneu. Proureu. E esse proureu era uma palavra usada num sentido militar. Esse guardar o seu coração e a sua mente expressa um sentido de se colocar a postos, um exército se colocando a posto nos portões da cidade. Monitorando, controlando o acesso da cidade. Então, o que o Filipenses está dizendo? Olha, a paz de Deus é como se fosse um exército que é colocando a posto na frente dos portões da sua mente e do seu coração. A paz de Deus é um exército que se coloca na frente dos portões. Que portão? O portão da mente e o portão do coração. E ele está monitorando e controlando o acesso. A paz de Deus está controlando o acesso à sua mente e ao seu coração. Quem estava tentando entrar na sua mente e no seu coração? A ansiedade, a preocupação. E como ela tenta entrar? Através de pensamentos do tipo: você não tem a solução. Você não é bom o suficiente. Você não aprendeu isso. Você é aquilo. Você é independente, sozinho, está sozinho para resolver esse problema. Você. O diabo, de uma forma estratégica, tenta te falar: você está sozinho, mas Deus te fala: você não está sozinho. Eu estou com você até a consumação, até a eternidade. Você não está sozinho. A paz eu vos dou. A pessoa do Espírito Santo eu vos dou. E a paz, ela guarda sua mente e seu coração desses pensamentos. E elas te mostram: olha, você não está sozinho, você tem alguém. Entre em comunhão, usufrua da presença. Paz é usufruir da presença. Paz é usufruir da presença. Para a gente fechar, o versículo 8 ele vai dizer: finalmente, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for concreto, correto, tudo que for puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem, considerem, deem crédito a essas coisas. O que o versículo 8 tem a ver com os versículos anteriores? Qual a ligação de você dar crédito, de você levar os seus pensamentos a isso, dos versículos anteriores? Paulo está nos instruindo a manter a nossa mente ocupada com pensamentos bons, nobres, de boa fama, virtuosos. É renovar a sua mente nessas coisas. É dar crédito a essas coisas. Olha, não dê créditos a pensamentos de medo. Não dê crédito a pensamentos ruins. Renove a sua mente na palavra. E uma mente renovada, nós já falamos disso em outros episódios. Quando nós estávamos falando da série Uma Vida de Relacionamento, se você não assistiu esse episódio, que nós falamos da ação da palavra em nós, né? Nós falamos de uma mente renovada, uma mente na palavra. Retorne a esses episódios. Você vai ver que uma mente renovada, ela começa a enxergar soluções divinas. No início, a minha mente, ela estava querendo ser ocupada por pensamentos onde eu estava sozinho. Mas agora, eu renovando a minha mente na palavra, eu começo a enxergar como Deus enxerga aquela situação. Eu começo a enxergar soluções divinas. Eu começo a ver, não de uma forma natural, as coisas, mas eu começo a ver como Deus está vendo. A pensar como Deus está pensando. Renovar a minha mente é assumir a mente de Cristo. A palavra de Deus vai dizer que eu já tenho a mente de Cristo. Quando eu renovo a minha mente, eu estou assumindo a mente do próprio Cristo. Pensando como Ele pensa. E este processo é um processo de assumir um lugar de descanso. É não dar crédito a pensamentos que tentam bombardear e sobrecarregar o meu coração com ansiedades, mas eu dou crédito ao que Deus disse a meu respeito. E isso se dá, minha mente é renovada, me inclinando à palavra, me inclinando ao que Deus está dizendo. Isso se dá em comunhão, em relacionamento.
Nosso coração e nossa mente precisa ser guardado acima de um nível lógico. A paz de Deus excede todo entendimento. Está acima de um nível lógico. Para a gente fechar essa ideia, 1 Timóteo capítulo 6, ele vai dizer, Paulo dizendo, Timóteo, ensinando ele, guarde o que lhe foi confiado. Evite conversas inúteis, profanas, ideias contraditórias, que é falsamente chamado de conhecimento. Tem muitas coisas que são chamadas de conhecimento hoje em dia, que são conversas inúteis, profanas, ideias contraditórias. Contraditórias é o quê? A palavra da fé. E Paulo está dizendo, professando isso, alguns desviaram da fé, alguns perderam a essência da fé, prejudicaram sua perspectiva de vida. É incrível que às vezes a gente pensa assim, não, Mateus, mas eu já fui, já orei e ainda estou ansioso. Mas espera, você foi em oração, orou, saiu desse estado de consciência da presença, e aí você começa a alimentar conversas inúteis, profanas, ideias contraditórias ao que Deus diz a seu respeito. Você vai em comunhão e Deus diz, eu já provi. Deus te dá um discernimento, mas aí em vez de você se alimentar e renovar sua mente na palavra, em vez de você alimentar sua consciência da presença, em vez de você ficar na presença até você se desfazer de todo o pensamento de independência, você sai da presença rapidinho e começa a alimentar sua mente com ideias contraditórias. Alimentar sua mente com conversas inúteis. Você vai até outra pessoa e em vez de ouvir o que Deus tem para te dizer, você vai para outra pessoa e começa a ouvir conselhos de pessoas que não têm algo de Deus para te dar, infelizmente. Às vezes ela vai te falar, realmente essa ideia tá... realmente esse problema é muito difícil. Não, realmente esse problema aí, olha, eu acho que não tem solução. Realmente eu acho que a sua vida não vai ser tão boa assim. Olha, realmente eu acho que você tem que deitar e chorar. Como Paulo disse a Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Você não está guardando. Evite todas as conversas inúteis e profanas, ideias contraditórias, porque elas te levam a mudar a perspectiva. Enquanto a comunhão te leva a uma perspectiva de fé, do que Cristo já fez, de uma presença constante, de uma paz constante, você alimentar ideias contraditórias, conversas contraditórias à palavra, alimenta um estado de ansiedade. Evite isso. Se recuse a pensar pensamentos do diabo. A permitir que o diabo te acesse, lançando você a um estado de ansiedade, medo. Evite pensar coisas diferentes do que Deus pensa a seu respeito. Evite pensar aquilo que não condiz com o que Deus diz a seu respeito. Porque se você começa a pensar diferente do que Deus diz a seu respeito, você está sendo alimentado por isso. Infelizmente, isso muda a perspectiva de vida. E aí isso te conduz a medo e ansiedade. Renove a sua mente na palavra. Vá à comunhão. Vá à presença. Você tem paz disponível hoje. Paz não é ausência de circunstâncias favoráveis. Paz é a presença de alguém. É usufruir da presença de alguém hoje. É usufruir da presença de alguém agora. Do Espírito Santo. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, vamos orar, Pai. Pai, nós te agradecemos porque nós recebemos a sua paz. A presença do Espírito Santo em nós, uma paz constante. E a sua paz, Pai, ela está acima de toda a lógica humana, de todo entendimento humano. Nós podemos usufruir da sua presença, Pai, 24 horas. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos usufruir da presença do Senhor. E descansar, Pai. Descansar. Existe descanso disponível para nós, Pai. Nós te agradecemos por isso. Nós sabemos, Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Declaramos, Pai, a Tua paz, guardando o nosso coração e a nossa mente. Mais e mais. Lançamos fora todo pensamento que nos leva à ansiedade. Lançamos fora todo pensamento que nos leva ao medo.
Nosso Pai, recebemos o seu amor em todas as situações e o seu amor perfeito lança fora todo medo. Pai, nós te agradecemos pela sua presença, pela sua paz. No nome de Jesus. Gostaria de declarar a paz de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus relacionamentos. A paz de Deus. Nós somos completos. No episódio de hoje nós somos completos em Cristo Jesus. Paz é um estado de completude, de estabilidade. De estabilidade. Nós somos completos, estamos firmes, temos firmes fundamentos. Que todo medo seja expulso na sua vida no nome de Jesus. Eu expulso todo espírito de medo da sua vida. Eu repreendo todo espírito de medo, de ansiedade, de opressão da sua vida. Eu declaro: a sua alma tem firmes fundamentos em Cristo Jesus. A sua alma pode usufruir de descanso, porque você tem presença, a presença de Deus disponível. Eu declaro você se aprofundando em relacionamento com Deus, alimentando a sua consciência dele com você. Que essa consciência da presença de Deus seja alimentada. Que você sinta a presença dele hoje, o amor dele hoje, lançando fora todo medo, toda ansiedade. A paz de Deus guardando o seu coração e a sua mente, no nome de Jesus. Declaro paz para os seus relacionamentos, paz para a sua vida. Desfrute da presença. Desfrute da presença, no nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados até o episódio da semana que vem.